Olá, povo de Deus, sexto domingo do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Levítico 13, de 1 a 2 e 44 a 46, de 1 Coríntios 10, 31 até 11, 1 e de Marcos 1, 40 a 45. Na Bíblia judaica, o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, o conjunto é chamado de a lei, a Torá. De fato, recolhe o conjunto das prescrições que regulavam a vida moral, social e religiosa do povo. O Levítico, embora só tenha recebido sua forma definitiva no pós-exílio, contém elementos bem antigos da tradição, como as proibições alimentares, as regras de pureza, e contém um conjunto de capítulos chamado de Lei de Santidade. O importante para nós que lemos esse terceiro livro da Bíblia é considerar que o livro do Levítico deve ser lido à luz da defesa da vida, contextualizado na história do povo hebreu. O trecho de hoje tenta preservar a vida, legislando sobre as doenças de pele, tentando evitar o contágio, pois para eles essas enfermidades eram consideradas como fortemente transmissíveis. O que aparece no nosso texto como lepra, na verdade não se reduz ao que chamamos hoje de mal de hanseníase, mas sim todas as doenças de pele da época. Interessante observar que era o sacerdote que verificava a enfermidade e declarava o enfermo puro ou impuro, apto ou não para a convivência social. O problema da lei do povo hebreu é quando embaralham problema de enfermidade com questões de ordem moral. Doença é doença, pecado é pecado. Não se pode misturar essas coisas. Segundo Reis 5, de 9 a 14, uma alternativa para a primeira leitura de hoje nos é oferecida pela liturgia e trata da cura do sírio Naamã pelo profeta Eliseu. Para aqueles que propõem como chave de leitura a consideração de pequenos relatos em perícopes quase independentes, temos hoje um trecho de uma narrativa pedagógica sobre a extensão da proposta de salvação, que extrapola os limites da ideologia do povo eleito e alcança um pagão sírio, mostrando que Javé não faz acepção de pessoas. É bom que tenhamos em conta o capítulo 5 todinho do segundo livro dos Reis, pois hoje é só um pequeno trecho. Primeira leitura de Coríntios, capítulo 10, 31, de 11 a 1. Boa síntese nos apresentam os exegetas portugueses sobre esses parcos versículos. O texto que hoje nos é proposto é a conclusão do ensinamento sobre a atitude a tomar face ao problema de comer ou não comer a carne dos animais imolados aos ídolos. Uma parte da carne dos animais imolados nos templos pagãos era comercializada. Os cristãos naturalmente compravam essa carne e usavam-na na alimentação do dia a dia. No entanto, tal situação não deixava de suscitar algumas questões. Comprar essas carnes e comê-las, como toda a gente fazia, era de alguma forma comprometer-se com os cultos idolátricos? Isso era lícito? Então, qual é a resposta de Paulo? Dado que os ídolos não são nada, comer dessa carne é indiferente. Contudo, deve-se evitar escandalizar os mais fracos na fé. Se houver esse perigo, evite-se comer da carne sacrificada nos santuários pagãos, a fim de não faltar com a caridade. Na conclusão da sua reflexão sobre o tema,
Paulo retoma e enuncia os dados fundamentais que apresentou anteriormente. Como dizíamos na primeira leitura, que precisa ser lida com orientações em defesa da vida, agora podemos dizer que esse trecho da primeira carta aos Coríntios deve ser lido em defesa da convivência comunitária. Marcos 1, de 40 a 45. Esse relato é interessante, pois tudo indica que Marcos fez uns arranjos, pois há vestígios de uma narrativa mais antiga, onde Jesus, irado, nem cura o leproso por ele ter infringido a lei do distanciamento, como apregoa o livro do Levítico. Aqui não, aqui Jesus se enche de compaixão e purifica, limpa o leproso. O verbo não é de cura. Foi muita ousadia do leproso aproximar-se de Jesus. Ele virou as costas para a lei e confiou que Jesus tinha poder de curar. Frente à ousadia do leproso, Jesus responde com ousadia também. Estende a mão e o toca, e responde ao leproso: quero, fica limpo. Ato seguido, Jesus o adverte severamente: não diga nada a ninguém. Agora vem algo que pode parecer meio contraditório. Depois de ter infringido a lei, Jesus manda o ex-leproso cumprir a lei de Moisés, pois a lei diz que quem pode dizer se ele está limpo, se pode ou não participar da vida social, para lhes servir de testemunho, é o sacerdote. Como aconteceu em tantos outros casos, o ex-leproso começou a contar e divulgar tudo o que Jesus lhe fizera. Essa propaganda dificultava o livre trânsito de Jesus pelas cidades e acabou empurrando-o para lugares desertos. Porém, aí também vinha gente de toda parte procurar. Esse relato de cura estimulava a todos os demais enfermos a buscarem Jesus sem se importar com as prescrições legais. Era o desmantelo total da religião oficial judaica que separava as pessoas impuras e impuras, tornando estas pessoas marginalizadas, excluídas e descartadas do convívio social, político e religioso da época. Acima da lei, acima das prescrições de uma religião que escravizava, estava Jesus e sua prática, libertando as pessoas de todas as amarras, de todos os preconceitos. Como hoje podemos seguir as pegadas de Jesus e também combater os mais diversos preconceitos que infestam nossa sociedade? Creio que meus ouvintes têm acompanhado o debate em torno da campanha da fraternidade deste ano. O que está por detrás desse debate todo? Preconceito em relação ao ecumenismo, em relação à diversidade sexual e, sobretudo, ignorância em questões de gênero. Que o texto não fala de ideologia de gênero, fala questões de gênero. Quando lemos o texto que mais provocou a ira dos grupos radicais chamados católicos em defesa da tradição, depois de elencar as pessoas que sofrem os preconceitos na sociedade de hoje, o número 67 da campanha da fraternidade diz o seguinte: os dados nos mostram que são as pessoas atingidas pelo sistema de violência. As mulheres, em especial as negras e indígenas, são impactadas em todas as dimensões da sua existência. Observar esta realidade evidencia a necessidade de se discutir as questões de gênero, não se limitando à igualdade entre os sexos, mas compreendendo que a libertação das mulheres da situação histórica de opressão passa pela discussão da propriedade privada,
da divisão sexual do trabalho, da laicidade do Estado e da teologia, quando impõe um patriarcado como modelo divino de hierarquia social. Além disso, é importante salientar que as relações sociais de classe, de gênero, de raça, de etnia estão historicamente interligadas. Somente uma mente preconceituosa poderia reagir contra esse texto. De igual forma, os contemporâneos de Jesus reagiam contra os leprosos. Leprosos de ontem e de hoje precisam de nosso carinho e afeto, de nossa atenção e cuidado, de nosso esforço na luta por libertação de todos os preconceitos. Que Jesus nos cure também de nossas lepras, sobretudo das lepras do preconceito. Você tem dúvida de que lado Jesus estaria hoje? Um beijo no seu coração.